Eu sou a Sabrina Foster, professora de crochê, e esse é o meu canal no YouTube, Sabrina Foster Criando e Ensinando. E com esse friozinho que tem feito, quem não gosta de um chá, café ou chocolate bem quentinho? Então hoje eu resolvi trazer a receita dos meus mugi-rugi, que em tradução livre significa tapete de xícara. Esse modelinho são fofas ovelhinhas. Eu fiz esse clarinho para xícara e esse marrom escurinho para o bule. Então, enquanto eu tomo o meu chazinho, anote os materiais. Mas vamos iniciar a ovelhinha pela cabeça. Eu estou usando o barbante cru aqui nessa partezinha que a gente vai fazer o focinho. E depois eu vou trabalhar com esse outro tom. Então eu vou fazer 3 modelos, terei 3 modelos, só alternando o local onde que eu vou utilizar as cores, que já dá outro efeito. Então vamos iniciar com o anel mágico. Faça aquele X em cima dos dedos e 6 pontos baixos dentro desse anel. Faça essa primeira laçada que a gente não conta e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A gente conta sempre essas 2 alcinhas aqui sendo um ponto, como se fosse a correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse da agulha a gente não conta. Posso puxar esse meu fiozinho e fechar o anel mágico. Agora, na carreira 2, pede um aumento dentro de cada ponto. Então, eu vou inserir a agulha nesse primeiro pontinho aqui e trabalhar 2 pontos baixos dentro de cada ponto dessa carreira. Eu vou trabalhar com o ponto square, quando a gente laça o fio com a agulha por cima. E esse aqui é o ponto comum, ponto baixo comum, quando a gente laça assim. Eu particularmente gosto mais de trabalhar com square, mas fique à vontade para usar o ponto que você mais gosta. Então, eu vou fazer aqui 1 e 2, que é o primeiro aumento. 3 e 4 no mesmo pontinho, que é o segundo aumento. 5 e 6. 7 e 8. 9 e 10, que é o quinto aumento. 11 e 12, que é o último aumento. Segunda carreira, ficamos com 12 pontos baixos. Aqui eu já posso marcar o meu último ponto da segunda carreira. Na carreira 3, nós iremos fazer um ponto baixo e um aumento. Vai totalizar 18 pontos nessa carreira. Eu insiro a agulha no próximo ponto, faço um ponto sozinho e no próximo eu faço o aumento. 2 pontinhos no mesmo ponto. Então, eu fiz 1, 2 e o aumento 3. Eu vou repetir isso 6 vezes até o final e vai totalizar 18 pontos nessa carreira. 4, 5 e 6. Na quarta carreira, irei fazer 2 pontos baixos e um aumento. Vou repetir essa sequência 6 vezes e ficaremos com 24 pontos nessa carreira. Então, eu fiz aqui já 4, ó, fiz o aumento, aí eu faço 5, 6, 7 e 8, até chegar no finalzinho aqui onde que a gente marcou o nosso último ponto com 24 pontos. Eu tenho aqui na carreira 4, 24 pontos. E vou repetir a carreira 5 e a carreira 6 ponto sobre ponto.
A gente não tem aumento nessas duas carreiras. Eu vou adiantar até a carreira 6 para eu mostrar como é que a gente vai fazer a carreira 7. Na carreira 7, iremos fazer as diminuições agora. Vou fazer 2 pontos baixos, 1 e 2, e fazer a diminuição. Vou repetir essa sequência, vai totalizar o final aqui na carreira de 18 pontos. Vou repetir com vocês a diminuição, 1 e 2. E a diminuição, a gente insere a agulha, laça o fio, vai para o próximo ponto, insere a agulha, laça o fio, fica com 3. E essa é uma diminuição. Então, já fiz 2 sequências, eu vou finalizar até aqui, totalizando 18 pontos. E a última diminuição, que é o nosso ponto 18, fico com os 3 e tiro. Posso marcar. E na carreira agora 8, pede 4 pontos baixos e uma diminuição vezes 3. Nós vamos ficar com 15 pontos nessa carreira. Então, eu vou fazer 1, 2, 3 e 4. E no quinto ponto, a diminuição. Vou repetir essa sequência 3 vezes e ficar com 15 pontos nessa carreira. A carreira 9, só vamos repetir ponto sobre ponto, 15 pontos baixos. Eu vou adiantar essas 2 carreiras, já retorno. Terminei aqui a carreira 9 com 15 pontos. Agora, o último ponto, eu faço um ponto baixíssimo, passo por dentro. Posso cortar esse meu fio. Passo ele todo e faço aquele acabamento para ele finalizar a carreira com o ponto certinho aqui. Então, como é que eu faço? Eu pulo esse próximo ponto, por quê? Para eu não aumentar o número de pontos nessa carreira, eu preciso de 15 pontos. Então, eu fechei meu ponto baixíssimo aqui, pulo esse próximo ponto, com a agulha de tapeceiro, eu insiro, e eu saí aqui com esse fio por cima, eu vou entrar ele por cima. Dessa forma, a gente não aumenta o número de pontos na carreira, porque a gente vai precisar dos 15 de base agora para começar a próxima cor com um ponto diferente. Aqui eu posso arrematar, só dar um nozinho aqui embaixo, e a gente já vai iniciar com essa cor aqui. Tem um detalhe que eu quero mostrar. Aqui eu fiz ele com o focinho um pouco mais curtinho. Eu fiz só com 8 carreiras e com 5 de ponto puff. Ela ficou uma cabeça um pouco maior e o focinho um pouco menor. E aqui é a receita que eu tô passando para vocês agora, que é com 9 carreiras, né? A última repetindo ponto sobre ponto e 4 carreiras de ponto puff. Então, fica a critério de vocês qual dos 2 modelinhos escolher, tá? Mas as duas ficaram bem fofinhas. Então, nós vamos agora iniciar o ponto puff. Nós vamos fazer um anel corrediço na pontinha do fio, dessa forma. Posso iniciar em qualquer local aqui. E o ponto puff, ele é feito da seguinte forma. Eu vou subir 3 correntinhas para dar a altura dele, 1, 2, 3. E faço uma laçada na agulha, insiro no mesmo local, laço o fio lá atrás, puxo para dar altura, laço o fio. Eu vou repetir essa sequência 5 vezes. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4 e 5. Vou ficar com todos esses fiozinhos na agulha. Ah, esse aqui ficou um pouquinho frouxo. Começa de novo. Isso acontece, tá? Como esse ponto a gente precisa da altura sempre igual, às vezes pode acontecer de a gente puxar um ponto mais e o outro menos. Deixa eu desmanchar aqui e repetir com vocês. Todo mundo precisa desmanchar alguma coisa em algum momento do trabalho. Isso é normal.
Vou repetir ponto puff. Faço a laçada na agulha, insiro no ponto, laço o fio, puxo. Primeiro ponto. Como eu já tenho a correntinha essa aqui que eu subi, essa aqui eu já vou contar como primeiro ponto, tá? Então, eu vou fazer esse processo 4 vezes aqui, para totalizar 5. Então, fiz a correntinha, 1. Laço o fio, insiro a agulha, laço lá atrás, puxo. 2. De novo, 3. E 4. Contando a correntinha como 5. Laço o fio e vou passar por dentro de todos esses fiozinhos. E fecho com ponto baixíssimo. Fica assim. Vou repetir para vocês entenderem. Laço o fio, insiro no próximo ponto aqui. Vou lá atrás, laço meu fio, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Fiquei com todos esses fios aqui na minha agulha. Laço e tiro todos juntos. E faço um ponto baixíssimo. Eu vou fazer 15 pontos puff, até aqui no finalzinho da nossa carreira, e vamos finalizar aqui com ponto baixíssimo, tá? Eu vou adiantar essa parte e já retorno para mostrar como é que a gente sobe a carreira. Fiz aqui os 15 pontos puff, todo o redor. Vou finalizar este último com ponto baixíssimo. E eu venho aqui, ó, na minha alcinha que eu fechei do primeiro ponto e faço mais um ponto baixíssimo, só para unir. Agora, como é que eu faço? Eu gosto de correr um pontinho para frente, então eu faço um pontinho baixíssimo aqui, para ele sair aqui do meio, os pontos puffs. Subo 3 correntinhas, 1, 2, 3, e vou repetir. Essa aqui foi a carreira 10, vou repetir a carreira 11, 12 e 13, são 4 carreirinhas de ponto puff, da mesma forma. Só que daí a gente vai pegar nesse vão entre um ponto e outro, eles ficam intercalados. Deixa eu mostrar aqui para vocês. 2, 3, 4, 2, 3, 4 e 5. Fecho. Ponto baixíssimo. E vou para o próximo vão entre um ponto puff e outro. Mesma sequência. Repito isso mais 3 vezes. Serão 4 carreiras de ponto puff. Finalizei aqui o último ponto. Faço um ponto baixíssimo. E mais um ponto baixíssimo só para finalizar. Eu posso cortar esse fio, deixando ele bem longo. A gente ainda vai utilizar ele para fechar aqui e fixar no tapetinho, no corpinho dele, no caso. Finalizei aqui, posso reservar. Reservado isso, eu vou fazer o corpinho com essa cor clara, para ficar diferente dos outros, porque o outro eu fiz a cabeça escura com o corpinho escuro, a cabeça clara com o corpinho claro. Essa aqui eu vou fazer a cabeça escura com o corpinho claro. Então, assim, vejam que a gente pode brincar bastante com a questão das cores. Essa parte aqui, que é o tapetinho, ou o corpinho da ovelha, eu vou trabalhar com um ponto bolha, porque eu acho que esse aqui corre o risco dele ficar muito fofinho e a questão do apoio. Então, esse aqui é um ponto que ele dá uma estrutura legal, mas ele fica mais chatinho. Então, me acompanhem como é que a gente vai fazer. Eu inicio com um anel mágico, fazendo aquele X em cima do dedinho, dos 2 dedos, fecho, e aqui eu vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3. Nós vamos fazer 6 pontos bolha dentro desse anel mágico. Então, eu laço o fio, vou trabalhar com um ponto alto, insiro a agulha dentro do meu anel, laço o fio, tiro
esses primeiros 2 pontos, mas não finalizo esse meu ponto alto. Vou repetir: laço fio, insiro, tiro esses 2 e não finalizo. Laço fio, insiro, tô trabalhando, eu não tô finalizando o ponto alto, eu tô fazendo só a primeira parte do ponto alto. E vou repetir isso mais uma vez. Essas 3 primeiras correntes, elas vão contar como nosso primeiro ponto alto. Então, são 5 pontos altos nesse ponto. Fiquei com eles, com 5 aqui, agora eu venho, passo por dentro de todos e fecho com ponto baixíssimo. Faço 2 correntinhas, 1, 2, e vou fazer novamente o ponto bolha, que é laço o fio na agulha, insiro no anel, laço o fio, tiro esses 2 primeiros e reservo. Ó, novamente. Repito 5 vezes esse processo. 3, 4 e 5. Fico com esses 5 pontos mais o que a gente iniciou aqui, né? E fecho todos junto e faço um ponto baixíssimo. Esse aqui é o nosso ponto bolha. E vou acertando ele aqui dentro do anel. 2 correntinhas, 1, 2, e repito novamente esse processo. Estou fazendo aqui o último ponto bolha, fecho com ponto baixíssimo. Já posso puxar aqui o fiozinho que a gente iniciou o anel mágico. O máximo que conseguir para fechar bem. Olha, fica bem fechadinho. Faço 2 correntinhas, 1, 2, e fecho com ponto baixíssimo aqui nesse pontinho que a gente fechou o primeiro ponto bolha. Dessa forma. Ó, primeira carreirinha ficou em cima do anel mágico com 6 pontos bolha. Agora, como é que a gente vai fazer a carreira 2? Eu vou fazer mais um ponto baixíssimo, eu sempre gosto de correr para ele ficar dentro do vão que a gente vai construir o ponto. Vou subir 3 pontos altos, vou subir 3 correntes, 1, 2, 3, e vou fazer um aumento de ponto bolha dentro de cada vão. Então, vou fazer assim: 1, 2, 3 e 4. Lembrando que as correntinhas que eu subi já equivale ao 5º ponto que a gente precisa. Fecho com ponto baixíssimo, 2 correntinhas e faço a mesma sequência dentro desse vão. Então, vai ser aumento em ponto bolha dentro de cada vão. Nós vamos totalizar 12 pontos bolhas nessa carreira. Deixa eu fazer mais um para mostrar para vocês. 1, 2, 3, 4. 5. Fecho 5 juntos. Ponto baixíssimo. 2 correntinhas. E vou repetir em todos os vãos da carreira base, tá? Nós vamos ficar com 12 pontinhos aqui. Então, serão um aumento de ponto bolha dentro de cada vão de correntinha que a gente deixou da carreira anterior. Eu vou finalizar e já retorno para a gente fazer a terceira e última carreira. Fazendo o último aumento aqui em ponto bolha, vou fechar todos juntos. Ponto baixíssimo, 2 correntinhas, 1, 2, e fecho com ponto baixíssimo aqui nesse primeiro pontinho que a gente fechou, do ponto bolha. Pontinho baixíssimo de lá. Já temos nossa segunda carreira prontinha. Agora, nós vamos fazer um ponto bolha e um aumento. Nós vamos fazer essa sequência assim. Eu venho aqui pra frente, pontinho baixo, baixíssimo, subo 1, 2, 3, faço um ponto bolha, 1,
2, 3, 4 e 5. Desculpa, primeiro a gente conta aqui a correntinha já, então são 4. Fecho com ponto baixíssimo, 2 correntinhas, 1, 2. E nesse próximo vão, nós vamos fazer um aumento em ponto bolha. 1, 2, 3, 4, 5, fecho 5 juntos, ponto baixíssimo, 2 correntinhas e mais um ponto bolha nesse vão, que vai ser o nosso aumento. 1, 2, 3, 4 e 5. Vejam aqui, ó, a gente vai ficar com 1 e 2. Eu vou fazer essa sequência de 1 e 2 até chegar aqui no finalzinho. Finalizei aqui o último aumento da terceira carreira com ponto bolha. Vou fechar com ponto baixo, fazer um ponto baixíssimo, 2 correntinhas, 1, 2, e fecho com um ponto baixíssimo aqui no primeiro pontinho que a gente fechou da carreira. Dessa forma. Vou subir 6 correntinhas, agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, para construir o rabinho. Já deixa ele feito aqui nessa partezinha do corpo. Vou fazer 5 pontinhos aqui, né? Mais um ponto bolha nessa ponta, ó. Pulei a primeira, deixa eu repetir aqui. Fiz 6 correntinhas. Pulo esse primeiro pontinho aqui e faço um ponto bolha na segunda correntinha. Mesma sequência, faço 1, 2, 3, 4 e o quinto já é aquela nossa correntinha. Tiro todos juntos e faço um ponto baixíssimo. Posso vir aqui pro lado e fazer mais um pontinho. Pulo 1 e faço mais um ponto. Vai ficar com volume. 1, 2, 3, 4, 5. Tiro todos juntos, faço ponto baixíssimo e finalizo aqui os 2 últimos pontinhos com ponto baixo, para dar um acabamento. 1 e 2. Faço um ponto baixíssimo aqui já na fixação. E posso cortar esse meu fio e arrematar. E fica assim o rabinho da ovelhinha. Dessa forma. Depois a gente só arremata. Agora a gente vai fazer a orelhinha. Já tenho uma pronta aqui. É bem simples de fazer. A gente vai iniciar com um anel mágico e fazer 6 pontos dentro desse anel. 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Posso fechar o meu anel. Agora, como é que vai ser a construção dessa orelha? Nós vamos fazer um aumento em ponto baixo, aqui nesse primeiro ponto. Então, serão 1 e 2, primeiro aumento.
meio ponto alto, aumento e meio ponto alto no próximo ponto. Então, serão 2 pontos, meio pontos altos nesse ponto. Meio ponto alto é assim, laço o fio, insere e tira os 3 juntos. Tem 2 meio pontos altos nesse próximo ponto. Um aumento em ponto alto no próximo ponto. Ponto alto, a gente laça o fio, insere a agulha, puxa, tira 2 e 2. Como é aumento, vamos repetir mais um ponto alto dentro desse ponto. Tira 2 e 2. Mais um aumento em ponto alto no próximo ponto. Laço o fio, insere, tira 2 e 2. Mais um ponto, que é um aumento. O próximo ponto é um aumento em meio ponto alto, então eu laço o fio e tiro os 3 juntos. Como é aumento, são 2 pontos, meio pontos altos dentro desse ponto. E o último ponto é um aumento em ponto baixo, 1 e 2. Pulo uma, 2 correntinhas e faço um ponto baixíssimo no terceiro. E a orelha está pronta. Posso cortar o fio um pouquinho maior, porque a gente já vai utilizar esse fiozinho depois para fixar na cabecinha da ovelha. O anel mágico a gente puxa bem, que a gente também vai utilizar ele na fixação. E a orelhinha da nossa ovelha tá montadinha. Ela fica desse jeito. Bem simples de fazer. Agora iremos fazer as patinhas. Já tô com 3 prontas aqui. Ela é bem simples. Vou fazer um anel mágico. Você pode fazer só com uma cor, tá? Não precisa fazer como eu tô fazendo aqui com 2, mas dá um charme, né? Então, eu vou fazer o anel mágico e 5 pontinhos dentro do anel. 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Posso fechar esse anel. E agora eu vou fazer uma carreira com 5 pontos, só pegando essa alcinha aqui de trás, aqui, ó, de dentro. Faço 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Já posso desvirar, né, para ele ficar pro ladinho certo e fechar bem esse anelzinho mágico. Faço um ponto baixíssimo aqui só para encerrar essa cor e já vou trocar para cor clara. E aqui eu já puxo bem o anel mágico e posso até fazer um nozinho para arrematar essa ponta de fio. Como as pecinhas tão pequenininhas, assim não corre o risco de abrir o ponto. Essa é a partezinha de baixo. Agora, com o fio claro, eu vou fazer mais 5 carreiras de ponto sobre ponto. Como é muito pequenininho essas pecinhas, eu costumo fazer como? Eu vou iniciar aqui, ó, um ponto qualquer, num local qualquer. Eu costumo contar ela sequencial. Então, são 5 pontos, vezes 5 carreiras, 25 pontos. Então, eu conto corrido, porque para ficar marcando a finalização e o início de cada carreira fica mais complicado nessas peças pequenininhas. Então, vou iniciar aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu preciso de 25 pontos no total. Então, eu continuo a sequência, ó. 6, 7, e faço isso até chegar no 25. Essas pontas que sobram aqui, como ele não vai ter enchimento, porque é uma peça muito fininha, pode só dar um nozinho. Com o branco que a gente começou, com o cruzinho ali. Dá um nó que ele vai ficar embutido e pode cortar esse excesso, para ele não atrapalhar a hora que a gente tá crochetando.
Pode finalizar com ponto baixíssimo e deixar uma pontinha comprida para a gente costurar no corpinho da ovelha. Agora pode encher a cabeça, bem o focinho aqui. E aqui ele já é estruturado, ó, ele já fica firme, então só para não ficar amassadinho assim, não precisa encher muito aqui nessa parte da cabeça. Aqui eu enchi bem o focinho e agora a gente vai fazer tipo um zigue-zague aqui pela cabeça, assim, ó, pegando ponto para lá e um ponto para cá, ó. Só para a gente franzir isso aqui no final, porque daí facilita pra gente colocar a fibra e ela não escapar. Ó, já vai franzindo. Vou para lá e venho para cá, ó, fazendo esse movimento aqui. Sem apertar muito, porque a gente ainda precisa preencher a fibra nessa parte aqui, né? Fecho só um pouquinho. E daí eu coloco a quantidade de fibra necessária só para dar uma estruturada para essa parte da cabeça aqui, ó. Já vou puxando para fechar. Agora faço uns arremates indo e vindo aqui para fechar bem esse buraco. Vou para lá, venho para cá, bem fechadinho já ficou. Vou fazer um nozinho para a hora que a gente for costurar na peça ela não corra o risco de abrir. E agora eu vou centralizar. Ó, veja onde que é o direito e o avesso, né? Eu costumo deixar esse fiozinho do anel mágico pro avesso. Depois a gente arremata. Vou centralizar bem aqui do rabinho, aqui pra frente, para fixar a cabeça. Sem muito segredo aqui, eu costumo deixar esse aqui onde que a gente iniciou com aquelas correntinhas, ó, que ele não fica tão bonitinho para baixo. Fica nesse formatinho aqui. Só dou alguns pontos aqui para fixar a cabeça. Já faço um arremate com nó. E eu vou usar essa mesma cor de fio para já bordar o focinho. Já aproveito. Não preciso nem fazer um outro nó. Como a gente tem fio suficiente aqui, eu faço um nó para arrematar. Entro aqui por trás. Eu calculei nas outras cabecinhas umas 2 carreiras para baixo para iniciar o focinho, bem centralizado, né? Vou até o meinho, aqui onde que a gente fez o anel mágico, e faço tipo um Y. Também subo umas 2 carreiras. Olha o formato que ele já fica. Passo por dentro dessa laçada que eu fiz aqui. E entro aqui em cima fazendo a outra partezinha do Y. E eu até repeti para deixar esse focinho mais aparente. Isso é opcional, agora o bordado, né, do jeito que você quer. Fiz assim, retornei lá onde que eu comecei. E faço aquele nó de acabamento. Eu deixo o fio assim, é como se fosse um nó francês do bordado. Faço 1, 2, 3 voltinhas, insiro aqui onde que a gente já tinha o outro ponto, saio num local qualquer e vou puxar que esse nozinho vai ficar embutido lá dentro da fibra. E a gente não precisa, ele não vai aparecer em nenhum outro local. Ó, e ele fica embutidinho. Essa parte aqui do focinho daí já ficou prontinha. Você faz o formato, né, que deseja. Posso cortar esse excesso de fio, cuida para não cortar sua trama. E agora com um fiozinho preto, eu vou fixar os olhinhos. Gostei desse botãozinho aqui, que é aquele tipo botão pérola, que ele ficou com esse olhinho mais para fora. Se você não tiver, também pode utilizar aquele botão de trava. Não esqueça daí de colocar antes de finalizar, né, a cabeça. Ou um outro botão, ou até um bordado.
fica a seu critério. Isso aqui eu trago como sugestão. Para fixar os olhinhos, o que eu costumo fazer? Para não fazer um nó, que o olho a gente tem que puxar muito e ele escapar, eu dobro o fio ao meio e uso essa própria dobra como início da minha costura. Eu vou colocar bem aqui na lateral, na última carreira, o olhinho. Vou fixar aqui. Ó, e laço por dentro, porque daí não corre o risco de, se fosse um nozinho, de escapar. Aí sim, eu vou pro outro lado agora e fixo o outro olhinho. Depois eu volto e finalizo aqui. Como é botão, só passo por dentro. Posso até puxar para ele entrar um pouquinho. Passo aqui novamente. Retorno para o mesmo lugar que eu iniciei. E passo outro. Mesmo lugar. E arremato aqui desse lado. Ó, posso deixar ele os olhos mais apertadinhos. Faço um nozinho aqui e sumo com esse fio. Sempre insiro a agulha e deixo o fio mais comprido, nunca corto o fio rente ao nozinho ou arremate que eu fiz. Isso aqui depois fica embutidinho. Esse ponto aqui, como ele é um pouquinho mais aberto, pode acontecer de aparecer um pouco a fibra. Só dá uma modelada que ele fica lá dentro. Carinha da nossa ovelha já está pronta. Agora nós vamos fixar as orelhinhas. É o mesmo processo. Eu vou pegar esse fio que a gente finalizou. Vou fixar mais ou menos na altura do olhinho aqui. E vou passar assim, ó. Vou pegar as duas carreiras, os dois pontos. Venho aqui pela frente e saio naquele lá atrás, ó. E acerto aqui a posição que eu quero. Esse aqui do anel mágico, eu já utilizo ele para fixação também. Já faço o arremate. Venho com ele aqui para baixo. Passo aqui pelo meio. A orelha da ovelhinha meio caidinha, daí eu acerto. Faço um nó entre os dois pontos. 1, 2 e 3 nozinhos. E puxo ele lá para dentro da fibra. Ele já vai fazer o arremate. A outra ponta do fio também. E faço a mesma coisa com a outra orelhinha. Eu já vou fixar aqui com vocês uma das perninhas também. As perninhas, o que eu fiz? Eu contei tô contando simultâneo, 1, 2 pontinhos pra cá. Pego essa pontinha que a gente finalizou e deixou mais comprida, também já fixo na basezinha ali do tapetinho, né, do corpinho da ovelha. 1, 2. Bem simples também. Só uns 3 pontinhos para ela ficar no local. Eu costumo passar aqui, ó, de um lado até o outro, ó. Dessa forma. Ela já dá o acabamento e já fixa. Ela só tem 5 pontinhos ali, é bem simples. E repito isso, centralizando as outras 3 perninhas. Posso fazer um nozinho de arremate. E essa ponta eu escondo por dentro da própria perninha. Além de ficar com o fio de segurança mais comprido aqui, né? Que a gente não corta tão perto do arremate, a gente já faz o acabamento e fica certinho. E aqui atrás também, centraliza aqui, tá o rabinho, 1, 2.
E aqui também, 1, 2. Fixar aqui e fixar aqui. E ela ficou prontinha. Olha que fofura. E por hoje é isto. Espero que tenha gostado da aula. Não esqueça de dar o joinha, se inscrever no canal e compartilhar. Aí deixe também um comentário. Eu adoro responder o comentário de vocês. E isso também mostra para o YouTube que eu estou trazendo um conteúdo positivo, que vocês estão gostando. Eu espero vocês na próxima semana, quarta-feira, às 20 horas, com novas receitas e dicas. Beijos!